Maicon no Lajadense, Hever no Internacional e Galhardo no Grêmio são os nomes de 2015 e agora no Papo de Boleiro. Olá, e este é um período de anunciar nomes, onde se confirmam, outros tantos acabam ficando apenas no anúncio. O Lajadense também entra na linha dos times que começam a anunciar, ou já estão, ou ainda estão anunciando o nome de Diogo Botti. E o mais recente é do Maicon, nome conhecido do Alviazul. Retorno do jogador, né, que foi destaque em 2012, participou da campanha do Gauchão, um jogador que estava jogando no Oriente Médio, retorna aí para vestir as cores do Alviazul novamente. O clube ainda não confirmou oficialmente, até porque aguarda o retorno do jogador, mas o Michael sim deve ser aquele jogador, o atacante, aquele que estava sendo procurado pela direção do clube, que buscou o Douglas primeiramente do Juventude, acabou não dando certo, o time de Caxias acabou não liberando o jogador, e o Lajadense voltou um nome conhecido, no caso do torcedor, o Michael Borenberg, que pode estar de volta aí ao clube para defender as cores do Alviazul agora em 2015. O Michael que já esteve por aqui e já esteve também lá no Juventude. Né? Exatamente. Profissionalizou-se na Juventude. O Michael rodou o futebol gaúcho aí, várias equipes e tal, e até agora do exterior também, tendo uma experiência a mais aí para trazer para nós aqui. Beleza. Além disso, o Lajadense continua correndo. O Lajadense fez hoje o primeiro amistoso, né? Ainda não encerrou ainda contra o Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul, no campo do C. São Cristóvão. O jogo era para ser lá no estádio Alviazul, mas no vestido da chuva acabou transferido até para não estragar o gramado que recém estava recuperando, né? Então fez o primeiro amistoso aqui, volta a jogar no final de semana contra a Juventude e depois tem o confronto contra a Avenida. Os 3 amistosos que o Lajadense pretende fazer antes da estreia contra o Inter, no dia 1º de fevereiro, aqui em Lajeado. Falar nisso, essa é a expectativa, Diogo Botti. Será que o técnico do Internacional, Aguirre, vai colocar o time principal, sabendo que ele tem que dar ritmo de jogo para esses atletas novos e tem logo em seguida a Libertadores da América? Eu acho que sim, mas até em virtude do calendário, né? Eu acho que já se mostra aí bastante apertado a questão da equipe e tal. Dia 17 é a estreia do Inter marcada, contra aí não se sabe o adversário porque vai sair da pré-Libertadores, mas então a tendência é que o Diego Aguirre coloque já desde o início do Gauchão, né? E nos amistosos agora que o Inter também tem proposto 2, contra o próprio Juventude, contra depois o Shakhtar Donetsk no Beira-Rio, né? Os 2 amistosos devem ter força máxima, ou pelo menos próximo daquilo que o Diego Aguirre espera para iniciar a Libertadores, né? Temos os reforços ainda estão chegando, o Hever chegou hoje em Porto Alegre, foi anunciado agora de tarde, né? O jogador que vem para compor o setor defensivo aí. Das 3 contratações anunciadas agora pelo Inter, 3 defensores. O Nilton, primeiro volante, o Léo, lateral direito, e agora o Hever. O Vitinho também, jogador de atacante de velocidade, que estava no CSKA da Rússia, jogador revelado pelo Botafogo, deve ser o próximo jogador anunciado, pelo empréstimo de 1 ano, e o De Arrascaeta, que era o primeiro reforço que a gente anunciou por aqui, lá em dezembro ainda, deve se transformar em 5º reforço confirmado pela equipe gaúcha, aí, já que ainda falta algumas trocas de documentações jurídicas, mas parece que amanhã o Fernando Otto embarca para o Uruguai para trazer o jogador pela mão. Tem que ser, não, pela orelha, está demorando. Problema que o Internacional tinha no ano passado, né, Diogo Botti? A questão da defesa. Nós sempre falamos do que o Internacional saía bem para frente, mas atrás estava com um problema diferente do Grêmio, que era uma muralha. Exatamente. O Inter tinha 2 problemas, a questão da defesa, que vazava demais, mas muito disso era em função do meio campo que não retinha bola, né? E tinha a questão da velocidade, desde a saída do Oscar, né? O Inter perdeu muito em velocidade, principalmente em retomada de bola, e quem sabe com o Vitinho sendo contratado isso possa terminar, já que, ou também existe uma questão ali que o Diego Aguirre analisa, já que o Inter buscou um centroavante acabou não vindo, e o Neymar deve ser esse jogador, é um jogador bem mais rápido do que o centroavante de Rafael Moura, do Ayrton Paulista, que estavam aí. E quem sabe um jogador pelo lado aí, quem sabe pode ser o Vitinho, ou o próprio Luke, que é um jogador que já está aí, chegou o ano passado, ou quem sabe o Sacha, que deixou o time por lesão. O Internacional está treinando com 2 turnos lá em Bento Gonçalves, e o Luke, que o Diogo Botti falou agora, é quem vai falar um pouco sobre essa expectativa do treino e do que vai acontecer no futuro dele do Colorado. Espero dar lo máximo este año, como lo quise dar el año pasado que no pude, y bueno, espero se me dé este año. Trabajando creo que todo se puede. Feito o Luke, o Grêmio anuncia um nome
lá na Serra, lá em Gramado, Rafael Galhardo. Confirmou o Rafael Galhardo, já tinha chegado ontem ainda na capital gaúcha, lateral direito, que com passagens pelo Santos, pelo Flamengo, jogador que iniciou muito bem nas categorias de base do próprio Flamengo e estava naquela seleção de 2001 sub-20, foi campeão sul-americano, que cantou aí todo mundo com o Neymar, Lucas, Oscar, todo mundo se revelando aí, tinha o Casemiro também, um volante que saiu de São Paulo, está no Real Madrid. Então o Rafael Galhardo chegou aí, é um jogador que não fez um bom campeonato brasileiro, era reserva do Bahia, né, acabou emprestado, pertenceu ao Santos, acabou emprestado para o Bahia e agora acaba emprestado para o Grêmio. Um jogador que busca ainda uma experiência maior, quem sabe com o Filipão. Ontem já treinou entre os titulares, no caso do primeiro coletivo aí, nesse primeiro trabalho tático do Filipão, o Galhardo já estava entre os 11 melhores ali. Então, tipo, quem sabe o Filipão vai estruturar ainda, tem a questão do Matias Rodrigues, que pode ser reutilizado na lateral direita. O jogador argentino não aprovou no passado, mas pode voltar a ter uma sequência. Mas o Galhardo, eu acho que me parece à frente do argentino nessa disputa pela preferência do Filipão. E ele pode não ter tido um bom ano passado, mas na hora de marcar contra o Grêmio, mal vai marcou, né? Bolinha parada. Gol da vitória do Bahia, inclusive naquele jogo lá. O Bahia ganhou por 1-0, gol de falta, o Galhardo um golaço, né? O Marcelo Groi nem conseguiu se mexer. Uma das cogitações, vocês vão ver aí na entrevista que a gente vai mostrar em seguida, uma das cogitações é justamente essa. Será que ele não é o cara da bola parada que o Grêmio está precisando, que o Filipão tem uma certa dificuldade em encontrar alguém? Mas entre ele, por exemplo, e o Douglas, eu fico com o Douglas. Ainda mais Douglas. O Douglas ainda é mais técnico, me parece, que o Galhardo. Mas a questão de cobrança de falta, isso é muito de treinamento, né? Claro, o jogador, por exemplo, Marcelinho Carioca tinha o tom. Né? Botasse lá no escanteio, ele batia a bola e ia pro gol. Né? Então, mas tem jogadores com o treinamento acabam aperfeiçoando isso aí. O próprio Neymar era um jogador que aperfeiçoou muito isso aí e hoje na seleção desponta como um dos cobradores oficiais. O Neymar não tinha o dom da falta, né? Foi com o treinamento intensificado e hoje um grande batedor. Então, quem sabe isso vai ter menos treinamentos agora que o Grêmio faz lá em Gramado. O Filipão aos pouquinhos vai conhecendo cada jogador aí, principalmente dos novos, para definir esse tipo de coisa, se define com a bola rolando. Bom, ele falou que aprendeu também assim, olhando os outros se inspirando, Ronaldinho Gaúcho e outros tantos, quem ele já jogou. Exatamente, isso aí é muito da questão da convivência mesmo, como tu falaste, e da questão do treinamento. Insistir até, meu pai relembrava as épocas da década de 70, ele sempre falava, o cara que ficava no final do treino cobrando falta era o cara que se destacava no jogo. Né? Então, tipo, não adianta tu trabalhar só na questão do tempo ali, sempre pode estar investindo um pouco mais, quem sabe uns 10 minutinhos a mais, aí pode fazer diferença com a bola rolando, um jogo valendo. Certo. Dá uma olhada então na entrevista do Galhardo, a primeira já com a camiseta do Grêmio, foi lá em Gramado. Claro que a gente tem que te perguntar a respeito da tua condição. O Grêmio já vem trabalhando já há alguns dias, trabalhou em Porto Alegre, está fazendo o segundo dia de trabalho aqui em Gramado. E a gente tem que perguntar em que nível de preparação física tu entras, a gente já viu que tu treinou hoje pela manhã, mas em que nível de preparação física que tu chegas para se integrar a esse grupo? Bom dia, boa tarde a todos. Primeiro agradecer ao vice-presidente, ao presidente que eu tive ontem lá no CT, ao Rui Costa, que tive um contato mais próximo. Dizer da minha felicidade de estar aqui, de vestir a camisa do Grêmio. Desde o primeiro momento eu fiquei super feliz com a proposta e não pensei duas vezes em fechar com o Grêmio. Sobre a sua pergunta, eu me apresentei normalmente ao Santos na quinta-feira, estava essa transação entre o Grêmio e o Santos, e pude fazer os testes lá, fiz alguns testes físicos, mas estava de férias, pude estar na academia, mas hoje foi meu primeiro treino físico, realmente, físico com bola, e eu espero aproveitar bastante essa pré-temporada, conversar bastante com o Filipão, com o preparador físico, para que eu possa me preparar bem para a temporada. Em termos de características, Galhardo, a gente viu você fazendo um gol de falta no próprio Grêmio, e o Grêmio teve essa dificuldade ano passado. O próprio Filipão, ele disse que não tinha um grande batedor de faltas. Quais são as suas principais características? Você se caracteriza pelo apoio, por ser um lateral marcador, enfim, o que você pode falar do seu jogo? Eu gosto sempre de apoiar bastante, sou um lateral mais ofensivo, claro, tento que defender, porque todo lateral tem que primeiro pensar em marcar, para depois pensar em apoiar. Mas também jogo em outras funções, até contra o Grêmio. As últimas partidas do Brasileiro atuei no meio de campo, é uma função que eu gosto, é uma função que eu fico bem à vontade. Então eu estou aqui para ajudar, estou aqui para ajudar o Filipão. E sobre as bolas paradas, graças a Deus, eu tive boas pessoas que me ajudaram muito, tive ótimas companhias de clube, como o Ronaldinho Gaúcho, o próprio Assunção no Santos, então eu pude pegar um pouquinho de cada um e pude me aperfeiçoar a cada dia.
Olha, você acha que esse jogo contra o Grêmio lá em Salvador, ele pode ter sido fundamental até também para despertar esse interesse? Você teve esse bom momento, né, naquela reta final, apesar de o Bahia não ter conseguido escapar. Eu acho que foi um fator importante, mas acho que ao longo desses anos, acho que o Grêmio, a própria Rui Costa, estavam sempre de olho no meu futebol. Acho que quando a gente trabalha sério, trabalha direitinho, as portas se abrem. Então, é isso, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Para encerrar, Diogo Botti, no primeiro dia nós falamos que amanhã nós voltamos, quem sabe, com o cara da bola de ouro, não sei o quê, e no fim não falamos ontem sobre ele, mas mais uma vez foi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Justo? Né? Justo pelo ano que fez, né? A Copa não diz o que foi o Messi. O Messi fez uma Copa muito regular, até o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo. Acabou sendo bastante criticado pela imprensa, que pelo menos tinha mais dois ali na frente dele. O Robben era um jogador holandês ali. Mas o Messi acabou ficando para trás mais uma vez e o Ronaldo, com justiça, atingiu o seu terceiro título aí como o melhor jogador do mundo. Eu acho que o Messi que se cuida, com esse recorde aí dele pode acabar logo. Tem 4, né? Tem 4. Bom, além do Messi, do Ronaldo, goleiro da Alemanha, mas aí mais foi oportunismo, eu acho, pela Copa, né? O Neuer é um grande jogador. Goleiro, Se o Neuer fosse jogador de linha, ele levava, né? Mas como ele é goleiro, ele fica assistindo os outros. Mas é um grande profissional, um grande atleta, muitas vezes, assim, olha, uma das grandes revelações do futebol alemão aí, que de tantos outros, como o Schweinsteiger, como o próprio Luck também, foi eleito da seleção do time mundial aí, que teve 2 brasileiros, o Davi Luiz e o Thiago Silva, não dá pra entender, tomou 7. Chorões, né? Tomou 7 ainda, melhor zagueiro, não dá pra entender. A defesa aqui é boa. É verdade, a defesa brasileira foi escolhida, eram os 2 únicos brasileiros, Neymar ficou fora dessa lista. Bom, também, ele não foi uma Copa pra ele mesmo, né? Mas o ano não foi ruim pro Neymar, né? Não, de todo não foi ruim, né? Então, tipo, isso aí acaba sendo... Uma que ele se livrou do 7-1. Se livrou, não tava lá, né? Ó, nós voltamos amanhã, o Diogo Botti repercute aí o que o Lajadense anunciou também na noite, né? Ou no fim da noite, o resultado desse jogo, do treino do Lajadense também, esse primeiro, para ver o que o Vink pode dizer sobre isso. Exatamente, a tendência, o time iniciou, deve ser o de 2014, né? Até para dar uma... O pessoal já se conhece, mas aos pouquinhos o Vink vai encaixando as peças novas aí do Lajadense. Nós voltamos amanhã depois do Redação Informativa. Até mais. Um abraço.